Taoísmo, a filosofia de base da medicina chinesa. Esse é um assunto bem filosófico hoje, eu adoro falar sobre isso, para a gente poder manter viva a essência que deu origem e que inspirou os tratados de medicina chinesa e toda a base de fundamentos dessa medicina milenar. Pouca gente conhece o taoísmo a fundo. Eu sou uma estudiosa, não dá para dizer que conheço a fundo, mas quero compartilhar com você um pouco dessa experiência que eu tenho estudando o taoísmo todos os dias. Se você está chegando aqui agora, eu quero te dar as boas-vindas. Espero que você encontre nesse canal muitas das respostas às suas dúvidas sobre medicina chinesa, sobre dietoterapia chinesa, sobre filosofia, sobre autoconhecimento, prática clínica, empreendedorismo na saúde e tantos outros assuntos. Eu me chamo Cláudia Siqueira e vou conduzir essa jornada do taoísmo hoje aqui com você, compartilhando um pouco da minha experiência. Bom, o símbolo do Tao é um dos símbolos mais antigos e conhecidos do mundo. Com certeza você conhece esse símbolo. Não sei se você sabe tudo que ele representa. E o meu objetivo aqui, obviamente, não é encerrar e esgotar esse assunto, até porque eu não teria essa pretensão, é um assunto muito complexo, mas eu quero trazer alguns pontos importantes que fazem diferença para a minha vida e eu espero que possam fazer diferença para a tua vida também. Aqui eu falo para profissionais de saúde, para terapeutas, para as pessoas que estão em busca desse caminho, e o taoísmo é um dos caminhos que me faz aprofundar no autoconhecimento, que me faz refletir sobre a vida, sobre as minhas escolhas, e eu acredito na máxima que nós somos uma coisa só. Como nós somos como profissional, nós somos na nossa vida pessoal. E quanto mais isso está alinhado, quanto mais a gente busca o autoconhecimento, a lapidação do nosso ego, quanto mais a gente busca experimentar da existência material como uma oportunidade de evolução espiritual, mais a gente desempenha um bom trabalho no labor. Porque uma coisa está junto da outra. Nós somos as pessoas que se dedicam profissionalmente a determinadas áreas, então não tem como separar vida pessoal e vida profissional muitas vezes. Apesar de esse ser um assunto que para muita gente caminha separado, para mim eu não consigo entender isso. E por isso que eu acredito que pessoas que se desenvolvem como pessoas no autodesenvolvimento são profissionais melhores. E eu tenho uma frase que eu repito constantemente no final das minhas aulas, que é: antes de você querer ser muito bom tecnicamente, se empenhe em ser um bom ser humano. E o taoísmo nos ensina muito isso. Então, olhando para esse símbolo, que é um dos símbolos mais conhecidos do mundo, que é o símbolo do Tao, a gente consegue entender essa interdependência que acontece entre essas duas energias, que deu a base para muito do que a gente faz hoje na medicina chinesa, na forma de tratamento e de diagnóstico. Quando a gente olha para a parte escura, a gente está olhando para a energia Yin. Quando a gente olha para a parte branca desse símbolo, a gente está olhando para a energia Yang. E a gente consegue ver, eu vou chamar didaticamente aqui de peixe preto e peixe branco, mas não são peixes, é só para fins didáticos. A gente consegue ver que o peixe preto tem um olho branco e o peixe branco tem um olho preto. Isso significa a interdependência e o nascimento de uma energia dentro da outra. Significa que elas são energias completamente duais, completamente diferentes, representam coisas diferentes, mas uma depende da outra para existir e nada no universo é completamente Yin ou completamente Yang. E quando você olha para esse desenho, você também entende que no ápice de uma energia tem o nascimento da outra e vice-versa. Isso é muito bonito, isso é um movimento. Esse é um símbolo que mostra que existe movimento, que tudo no universo está em constante mutação e movimento, uma energia se transformando na outra. E aqui vem um dos conceitos muito importantes do taoísmo, que é a mutação. E isso a gente consegue ver na própria natureza acontecer. Nada está estagnado na natureza.
Ou as coisas estão crescendo e se desenvolvendo, ou elas estão morrendo porque elas complementaram o seu ciclo. Não existe estagnação. Estagnação é igual à morte. E aí, quando a gente vai levar isso para a nossa prática, para a nossa vida, algumas vezes a gente se vê estagnado. Estagnado na nossa evolução espiritual, estagnado em um relacionamento, estagnado na profissão, estagnado nas emoções, estagnado na prosperidade, seja ela financeira, de saúde, de relacionamentos, de paz, ou prosperidade para mim é um conceito único. Então, agora, nesse momento, eu te convido a refletir sobre quais pontos da tua vida que estão estagnados. Onde que as coisas morreram e você não enxergou, não aceitou ainda? E que está na hora de começar uma nova fase, um novo ciclo. Porque se a estagnação não existe, é sinal de que a vida está te mostrando que algo precisa girar, mudar a direção, ou fazer, ou dar um novo olhar para a mesma coisa, mas estagnar não deveria ser uma possibilidade. Então, olha para a tua vida e reflete em quais áreas que você está precisando cuidar um pouco mais, virar a página, começar um novo ciclo ou refazer o que você já está fazendo, mas fazer de uma forma diferente, para que a energia continue fluindo. Quando a gente olha isso para dentro da prática da medicina chinesa, nos nossos tratamentos em saúde, a gente entende que esse fluxo do Qi que acontece entre o Yin e o Yang, quando ele para de fluir, a gente também tem problemas e sintomas, a própria manifestação da dor, dor física, agora eu estou falando, a própria manifestação da dor física significa que existe um bloqueio no fluxo do Qi, parou de fluir, e aí o sintoma aparece. Mas o sintoma físico, principalmente, é uma das últimas coisas que acontece na vida. Antes, outras energias começaram a estagnar. E aí a gente precisa perceber e começar a ter olhar clínico e ouvido clínico para entender o que, que os sintomas estão querendo dizer para a gente. O que está errado? Que direção é essa na vida que a gente está tomando, que a gente provavelmente está fazendo caminhos que não seriam os melhores caminhos e o corpo está sentindo? Quais hábitos estão sendo ignorados? Quais emoções não estão sendo sentidas? Quais lágrimas não estão sendo choradas? Quais ciclos precisam ser aceitos que encerraram para novos começarem? Muito disso que parece filosófico, quando a gente vai olhar para a história de vida das pessoas, os lutos não processados, os ciclos que não se encerraram e tantas outras coisas, a gente vai ver que essa coisa que parece filosófica está por trás de muito sintoma físico. E é aí que o taoísmo nos traz uma maravilha de possibilidades para que a gente amplie o nosso olhar para além só da questão física em si. Vamos seguir na análise dessa estrutura, olhando para o Yin e para o Yang. Aqui o objetivo não vai ser aprofundar muito no significado dessas duas energias, e sim trazer mais os princípios do taoísmo. Mas antes de eu falar dos princípios, só para dizer quanto duais e complementares essas energias são. A energia Yin é a energia da noite, a energia do recolhimento, a energia da pausa, do sono, da recuperação, da introspecção, a importância da meditação, do sistema parasimpático para a recuperação do organismo. Tudo isso é representado pela energia Yin. Se a gente fosse falar na questão de gênero, a energia Yin traz a energia feminina de nutrição, a energia da matéria, da nutrição. Já a energia Yang é a energia da expansão, do movimento, da ação, do sistema simpático de luta e fuga, ativação dos nossos neurotransmissores e todo o organismo para que a gente possa ter energia na hora de ter que lidar com situações estressantes. A energia da fala, o que eu estou usando aqui é a minha energia Yang, a energia das sinapses, tudo isso representa o Yang, que se não estiver bem em equilíbrio, dando espaço para o Yin, depois da ação vir o recolhimento, depois do movimento vir o repouso, o organismo entra em desequilíbrio.
E muito do que a gente está vendo, na vida moderna principalmente, é um grande desequilíbrio entre ação e descanso. Entre movimento e não movimento. Entre ação e não ação. Entre produtividade e pausa. A gente acha que o corpo é uma máquina, e aí a gente está lá fazendo, e se esquece que a gente precisa parar para comer, parar para se hidratar, parar para fazer exercício, parar para meditar, parar para dormir e fazer o processo de higiene do sono. Tudo isso, atividades extremamente básicas que muitas das vezes a gente ignora, está contribuindo para o caos que a humanidade está vivendo de saúde física, mental, saúde espiritual. E quando a gente olha para esse princípio, onde as duas energias ocupam exatamente o mesmo espaço, a gente entende que a ação e não ação têm igual importância, que o movimento e o repouso têm igual importância. E aqui faz mais uma pausa para a reflexão. Está equilibrado isso na sua vida? Está equilibrado os momentos de ação, de produtividade, de calma, de pausa? Está equilibrado os momentos de expansão e os momentos de introspecção? Ou você tem sido só muito sociável e não consegue ficar sozinho? Muitos pacientes não conseguem ficar sozinhos, né? Sente solidão. E aí, se a pessoa não consegue se acostumar com a própria presença e abrir espaço para o vazio, tem alguma coisa errada. Qual o ponto de você que você não está gostando? Onde que você se perdeu de você? Volta algumas casas atrás. E esse é um papo que a gente precisa ter com os nossos pacientes também. É um papo mais profundo. Não é um papo normalmente para uma primeira sessão, mas é um papo para o decorrer do tratamento. Porque aí a gente vai descascando algumas cebolas e vai entendendo que, na verdade, só a superficialidade dos sintomas não nos dão algumas respostas que a gente precisa. E as respostas muitas das vezes estão em escolhas, em caminhos que não foram percorridos bem, ou sem julgamento, claro, ou em decisões que precisam ser tomadas, mas que estão sendo evitadas. E tantas outras coisas, lágrimas que precisam ser choradas, lutos que precisam ser vividos, emoções que precisam ser sentidas, e tantas outras coisas que estão por trás das manifestações físicas da superficialidade. Mas aí a gente precisa aprofundar um pouco no autoconhecimento e até o próprio paciente precisa ter um pouco mais de olhar interno para conseguir nos responder essas perguntas, né? Porque às vezes nem consegue. Tá tão distraído, tá tão na distração do yang que não consegue, porque essas perguntas mais introspectivas, elas são bem yin. E aí a pessoa tem que ter mais contato com ela, tem que ter mais momentos de pausa. A gente prescreve a meditação, que deveria ser um momento yin, e o paciente descreve, ou a gente mesmo tem essa experiência que eu paro, fecho os meus olhos, tento aquietar meus pensamentos, e aí parece um macaco batendo panela lá dentro, porque toda hora vem um novo pensamento e eu não consigo entender onde é o botão de parar de pensar. Numa mente ocidental, com hiperatividade o tempo todo, hiperestímulo, como a gente está vivendo, hiperestímulo das redes sociais, da mídia e de tudo que chega ao nosso, o excesso de informação que chega pra gente, a gente precisa encontrar esses espaços de cultivo do vazio. E isso é treino. É treino. Não ache que você vai, na primeira meditação, ficar tranquilo e calmo, não vai acontecer. Na segunda também não vai acontecer. Um mês também provavelmente não vai acontecer. 2 meses também não vai acontecer. Mas com o tempo, você vai descobrindo os espaços entre os pensamentos e trazendo a atenção plena de verdade para esse cultivo do vazio. Aí o seu yin começa a querer entrar em equilíbrio. Então eu te convido a fazer isso. Vamos entrar agora nos princípios do taoísmo, que são muito bonitos, e aí para a gente poder começar a entender se a gente está muito longe ou mais perto desses princípios, que são os princípios dos grandes sábios. A gente passa a vida inteira buscando por isso, né? Eu sou uma eterna buscadora nos caminhos espirituais, falo pouco sobre isso, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo de tão importante que eu vejo que é esse assunto. Esse é um assunto que faz parte da minha rotina diária,
Mas não é simples, né? Erramos muito, estamos aqui para aprender, aqui para evoluir, e eu entendo que o erro é uma oportunidade de acerto também. Então, a cada novo dia, eu penso que hoje eu seja melhor que ontem. E aí eu quero te compartilhar esses princípios para a gente poder fazer uma autoanálise, cada um, para ver o quão perto ou muito longe a gente está disso. Primeiro princípio do taoísmo é o próprio Tao. Para explicar o Tao, a gente não tem palavras para explicar realmente o que significa Tao, mas existem algumas traduções que dizem que Tao significa caminho. E eu gosto muito dessa tradução porque o processo de evolução, de autoconhecimento, ele é um caminho, é um processo. Ele não tem um ponto de chegada, até porque quando a gente acha que avançou uma fase, a gente entra na outra fase e começa tudo de novo, né? Eu gosto muito, fazendo um paralelo aqui rapidamente com a filosofia budista, eu gosto muito de uma frase de Dalai Lama que ele diz assim: quando a gente recebe todas as respostas, mudam todas as perguntas. E não é assim que acontece. A gente vai subindo de degrau, a gente vai mudando de faixa, né? Não que a gente tenha aprendido tudo da faixa anterior ou tudo do degrau anterior. É cíclico, a vida é cíclica. Às vezes a gente dá uns passos para frente, alguns passos para trás. Às vezes a gente acha que aprendeu determinada lição, aí vem a vida e nos dá uma oportunidade para ver se a gente aprendeu mesmo e a gente erra de novo. Então é um caminho mesmo, que só tem início, ele nunca vai ter fim. E aí, dentro desse princípio, do primeiro princípio do Tao, o caminho, diz que é a ordem natural do universo. Ele não pode ser totalmente definido, mas sim vivenciado. E é aqui que eu acho uma sabedoria enorme. O taoísmo não é uma filosofia racional. São princípios que a gente inicialmente entende racionalmente, mas a gente precisa vivê-los, experimentar esse caminho. Senão a gente nunca vai saber o que isso significa. E aí aqui eu faço um paralelo com muitas das coisas que nós, profissionais de saúde, temos contato. A gente é muito bom de estudar a teoria. A gente sabe tudo que a gente precisa fazer na teoria para recuperar a saúde. Mas pouquíssimos de nós realmente vive aquilo que estuda, vive aquilo que ensina para o paciente. E teve uma vez, lá no passado, quando eu era estudante, estava na universidade, me formando nas últimas fases, já estava no estágio, teve uma pergunta de um paciente, eu era uma menina, né, menos de 20 anos, e esse paciente me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci, porque foi uma pergunta que me incomodou muito à época. Eu estava lá prescrevendo exercícios para ele fazer, falando de estilo de vida saudável, hábitos de vida e tal, as coisas que a gente fala, né? E aí ele me perguntou assim: doutora, você faz tudo aquilo que você está me dizendo para fazer? Naquela hora, uma menina de menos de 20 anos, eu fiquei toda roxa, vermelha, queria me esconder embaixo da mesa, porque não, a resposta era não. Eu não fazia nem a metade do que eu estava orientando para ele. E aí, na arrogância da jovem Cláudia lá de trás, ao invés de eu falar, o senhor tem razão, não faço, eu quero fazer. Era o que eu responderia hoje. Eu quero fazer. E por isso que eu tô lhe dizendo a melhor coisa que o senhor pode fazer, porque eu quero me inspirar, inclusive na minha prescrição, para o senhor e para mim. Vamos fazer um combinado? Eu vou começar junto com o senhor. Isso seria a melhor coisa que eu poderia ter falado. Mas na arrogância da jovem Cláudia, eu falei, não me lembro o nome dele, vamos supor que é José. Senhor José, a consulta é do senhor, não sou eu a paciente. Péssima resposta. Mas foi isso que eu tive condição de dar naquele momento, me pegou muito de surpresa. E me incomodou muito, porque não, eu não fazia, eu era uma estudante sedentária naquele momento. Eu estava falando sobre prescrição de exercício, a importância de fazer exercício todos os dias e tudo mais. E aí, a partir disso, aquilo me marcou tanto. Isso faz mais de 22 anos. Me marcou tanto, tanto, que eu nunca me esqueci e eu levei aquilo como um desafio para a minha vida. Tiveram momentos da minha vida, depois dessa época, décadas,
Nem sempre eu consegui me manter ativa fisicamente como eu gostaria, mas isso sempre esteve no meu radar, de vivenciar aquilo que eu ensino para os pacientes. E não é à toa porque que eu fui trabalhar com o estilo de vida e alimentação. Não é à toa, olhando para trás, né, quando a gente vai entender por que a gente escolhe as áreas que a gente escolhe, muitas das explicações vêm também de dores que a gente teve, tá? Muito disso. Se você fizer a reflexão na área que você escolheu trabalhar, muito vai ter. Eu tive perdas familiares fortes, tiveram muitas coisas que me fizeram escolher a área que hoje eu escolho. E hoje eu posso dizer, eu vivo o que eu ensino. Mas na maior parte da minha vida profissional não foi assim, só que isso sempre esteve no meu radar. E hoje em dia isso é cada vez mais forte. Então, estou no caminho, vivenciando esse processo. E eu te convido, nesse primeiro princípio, a analisar quais as partes, falando de estilo de vida, como eu estou falando, dentro de 5 pilares que eu ensino do estilo de vida: a alimentação, a prática de exercício, o cultivo do bom sono, o manejo do estresse e das emoções e o cultivo da espiritualidade. Quais esses pilares você está precisando vivenciar? Não é saber na teoria, é viver na prática. Princípio número 2. Hu Wei, ação sem esforço. Olha como isso parece difícil. Significa agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem querer forçar, sem resistência. Não é a passividade, não é você esperar as coisas acontecerem, mas sim um agir espontâneo e eficiente, entendendo o fluxo do universo. Dentro da filosofia mais moderna, existe uma prática que chama flow. Vai no flow, vai no fluxo. E quem trabalha com energia, a gente sente quando está muito difícil, quando a água parou de fluir ali na pedra e não vai mais. Quando parece que você bota um esforço imenso e não tem resultado. Tem alguma coisa errada no fluxo. Não é um esforço imenso. E aqui eu aproveito para deixar a indicação de um livro que não é taoísta, é bem de um escritor moderno, mas com um profundo autoconhecimento, que chama Sem Esforço. Esse é o mesmo autor de Essencialismo. E se ele não é taoísta, a minha avó é uma bicicleta, mas ele não menciona necessariamente a filosofia taoísta, e sim muito mais estoico e de outras filosofias, mas tem muito a ver com isso. Essencialismo, tirar os excessos, e sem esforço, agir sem esforço, que é esse princípio do taoísmo. Então aqui fica uma reflexão para a gente entender quais as áreas que a gente está botando muito esforço e não está vendo resultado. Mais uma vez, esforço, ação sem esforço não é passividade, não é você ficar esperando as coisas acontecerem sem agir, não é sobre isso. Mas sim agir no fluxo contínuo, você entendendo o que você precisa fazer para que as coisas aconteçam, mas de uma forma fluida. E muitas vezes a fluidez está na nossa mente. E aí eu vou compartilhar com você uma ação bem real da vida prática, da minha vida, para você começar a analisar a sua. A produção de conteúdo aqui, para gravar esse vídeo para você, envolve um esforço. Quer dizer, vamos trocar, envolve uma ação, que é pensar no título, pensar no que eu vou falar, estrutura de gravação, ter tempo na agenda dedicado para isso, pausar todas as outras atividades para poder me dedicar a produzir, envolve várias ações. Em determinado momento, eu comecei a achar isso aqui muito pesado, mentalmente muito pesado. E aí, a coisa parou de fluir, começou a entrar no esforço, na resistência. Mas a resistência estava dentro de mim. Quando eu passei a entender que essa é uma forma que eu tenho de multiplicar o conhecimento a partir da partilha do que chega até mim, e que pessoas que não teriam condição de ter acesso a esses conhecimentos passam a ter, eu percebi que isso faz parte da minha missão e que eu preciso continuar fazendo.
Então, a ação é exatamente a mesma, produzir conteúdo. Conteúdo bom, conteúdo de vivências minhas, conteúdo de estudos, de prática clínica, conteúdo das coisas que eu ensino nos meus cursos pagos, trazendo fragmentos aqui. Conteúdo. A ação é exatamente a mesma. A forma como eu passei a enxergar é totalmente diferente. E aí passou a fluir. Então, muitas vezes não é o fato em si, e sim a lente que enxerga o fato. E aí eu te convido a pensar na sua própria vida. O que você está fazendo com esforço que você só precisa mudar a lente, porque é importante continuar fazendo. E o que talvez realmente não faça mais sentido você fazer, porque já não acredita mais naquilo, tá com esforço, não tá fluindo e não te traz nada de bom. Reflete sobre isso e faz as escolhas que são necessárias. Toma as decisões que são necessárias. Princípio número 3, a gente já falou bastante dele, que é o yin e o yang. O fluxo do equilíbrio, o equilíbrio dinâmico entre as forças opostas e complementares. Nenhuma existe sem a outra. O yin não existe sem o yang. E o grande objetivo é manter a harmonia, é manter o equilíbrio. É aqui que mora a saúde, é aqui que mora a harmonia do universo, é aqui que mora a paz, é aqui que mora o fluxo, é na harmonia entre yin e yang. Quarto princípio, a naturalidade. Tem muito a ver com o segundo princípio, ação sem esforço. Que é viver de acordo com a própria natureza. Olha como isso é lindo! E quando a gente atinge esse estado, dá uma paz de espírito. Recentemente eu estava pensando que eu senti essa paz, falei, gente, que paz boa de perceber que se eu morrer hoje, eu já vou ter deixado algum legado no mundo, já tá bom, se for da vontade divina. E nem sempre, quase nunca, na verdade, eu posso voltar atrás e dizer que eu tive essa paz. Então, isso é um processo, é um caminho, é o caminho do Tao. É a gente ir se apropriando da nossa própria essência, se conectando com a nossa essência divina também, para que a gente possa ir cada vez mais cumprindo o nosso papel, cumprindo o nosso propósito. E às vezes essa palavra propósito é muito distante de algumas pessoas, né? O que isso significa? Eu não encontrei meu propósito ainda. Tem gente que passa a vida toda buscando mesmo. E algumas pessoas encontram antes, outras lá no final da vida, não importa. E o propósito pode mudar, mas o mais importante é, se você for vivendo esses princípios nessa ordem, seguindo o fluxo da natureza, aceitar aceitação. Tem muito a ver com aceitação, né? Aceitar o que é espontâneo, autêntico, sem querer ser alguém que você não é, sem querer ser uma personagem que você não sustenta. E nas redes sociais a gente precisa cuidar muito disso, né? A gente fica olhando para o outro, eu quero ser o outro, mas eu não tenho as mesmas qualificações, a mesma personalidade do outro. Eu nem sei se o outro é real. Loucura isso. E aí a gente vai se perdendo da nossa própria essência, com imposições externas, com cultura, a vida em sociedade, o que o meu pai e mãe acham, às vezes me obrigam a ser determinada pessoa que eu não sou. Eu não consigo, quando eu não consigo expressar a minha naturalidade, eu estou indo contra o fluxo do universo. E aí as coisas não fluem. A prosperidade nem vem, porque tu tá longe da tua essência. Quando a gente não tem equilíbrio emocional, a gente não consegue, inclusive, adentrar essas outras esferas para viver uma vida realmente plena em todos os sentidos. Que é um processo também. Não existe, assim, alegria plena e felicidade plena que se mantenha plena. Não, a vida está em constante movimento. Tudo passa, a alegria passa, a tristeza também passa, tudo passa. Então, a gente conseguir aceitar esse fluxo natural é conseguir viver uma vida mais plena. Então, começa a te aproximar da tua própria essência, da forma como você quer viver a sua vida. E aqui eu faço um exercício com os meus mentorados que eu vou dividir com você. Escreva o seu dia ideal. E não é o dia ideal da viagem, dos sonhos, uma vez na vida. Não, é o dia ordinário mesmo. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Como seria o seu dia ideal no dia a dia? Escreve isso para você ver o quão perto ou longe você está do seu dia ideal. E se você descobrir que você está muito longe, começa a criar planos de ação na vida e tomar as decisões necessárias, inclusive pode ser a decisão de você contratar um mentor,
de você chegar perto de pessoas que estão vivendo mais a tua realidade, a realidade que você quer viver, mas que você ainda não está vendo, não está vivendo. Pessoas que já percorreram um caminho que você quer começar a percorrer. E aí você começa a te ambientar, a ficar próximo de pessoas que vivem a realidade que você quer viver, de verdade, não a realidade fake, uma realidade de verdade, que você conhece a pessoa não só o profissional. Hoje em dia, eu só compro cursos, mentorias de quem eu admiro como pessoa. E como eu falei no início do vídeo, uma coisa caminha juntamente com a outra, não tem como separar. Então, te recomendo a fazer esse exercício e a pensar sobre isso. As pessoas que estão te ensinando algo são pessoas que você admira como pessoa ou só são teóricos bons profissionais? Essa é uma grande diferenciação para você começar a ficar perto de pessoas que realmente você admira, para que você possa fazer brotar a tua essência, estar mais perto da tua própria divindade. Porque quando a gente aceita a nossa própria natureza, a gente começa a acessar campos divinos, porque nós somos deuses, todos nós. Temos a centelha divina, independente, não estou falando de religião, de crença, não. É centelha divina do tal. Uma das formas de descrever o tal é também uma das contrapartes de Deus, do nome que você quer dar, da essência que criou a gente. Então, dessa forma, você vai se aproximando um pouco mais da tua própria essência e vivendo com mais naturalidade, com menos necessidades, que é um dos princípios também do Tao. Princípio número 5, simplicidade e desapego. Olha que profundo isso. E aí, aqui fala, o budismo também fala bastante sobre isso, o desapego dos desejos excessivos. Olha que doido. Desapego dos nossos próprios desejos mais íntimos, não só materiais, desejos. E do controle rígido de querer fazer com que tudo seja feito ao nosso tempo, à nossa forma. Esse, especificamente, é um dos maiores problemas que a gente encontra nos pacientes que têm disfunções no elemento madeira, que muita gente tem. Eu estou constantemente olhando para esse elemento para ver o que mais está precisando ser liberado, desapegado, sair do controle para que ele se equilibre um pouco mais. E aí, dentro desse contexto, é a busca por uma vida mais simples e mais fluida. E quando a gente fala de simplicidade, tem várias conotações, às vezes religiosas até, que se dispa de tudo, não tenha necessidades nenhuma e tal. E não é sobre isso. Mas é você não se apegar com a materialidade, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo é ilusório. Quando a gente partir desse plano para um outro plano, a gente não leva nada da matéria, tá tudo emprestado pra gente. Então, se a gente souber lidar de forma desapegada com o que a gente está vendo, a gente vai viver uma vida muito mais leve e não vai criar necessidades que muitas vezes você pensa, você não precisa daquilo, você quer aquilo, mas você não precisa. E aí a gente começa a fazer escolhas melhores. Não quer dizer escassez e falta de recursos, não é sobre isso. É você ter o necessário para poder fazer cumprir a sua tarefa aqui e evoluir. E não se apegar ao que você vê. É um processo. É um caminho. Princípio número 6, longevidade e saúde. Não teria como a gente falar de princípios de autoconhecimento sem falar da construção de saúde. A saúde, o cuidado com o nosso templo, chamado corpo e mente, ele é inerente de pessoas que querem evoluir. A gente está aqui com o corpo material, logo a gente precisa cuidar desse veículo que a gente recebeu para estar na matéria. E por isso que negligenciar esse cuidado com hábitos levianos, com não fazer o que você sabe que tem que fazer, é você não viver em plena harmonia com o universo. A abundância que está na natureza, e nós somos a natureza, ela está dentro da gente também. Abundância de saúde, abundância de paz, abundância de equilíbrio emocional, abundância financeira, abundância de relacionamentos.
Tudo é uma coisa só. E isso tudo são contrapartes da construção de saúde. Então, a manutenção de uma boa energia vital, que na medicina chinesa a gente chama de Qi, por meio da alimentação, de uma boa alimentação, e esse é o território da dietoterapia chinesa, um dos grandes objetivos desse canal. A respiração, que constrói juntos, a alimentação e respiração constroem 95% do Qi, que é essa energia vital que nos mantém aqui em movimento, ativos, vivos. E para que a gente possa construir isso bem, a gente precisa fazer escolhas alimentares e de exercício decentes, para que a gente possa ter vitalidade. Práticas de meditação, de movimento, como o Tai Chi, o Liangong, o Qigong e tantas outras práticas de exercício. Tudo isso é plantar o terreno para colher saúde. Tem gente que está plantando abacaxi e quer colher maçã. Não tem como. Você vai colher aquilo que você está plantando, que é saúde, cultive saúde todos os dias. E aí faça uma reflexão dentro daqueles 5 pilares que eu falei no princípio anterior. Quais eles você está precisando melhorar? Vários, talvez sejam todos. Comece um de cada vez e vá fazendo. Vá nesse caminho de melhora, de construção de saúde, de vivenciar a saúde. Não é saber o que tem que fazer para o teu paciente, e sim você viver a saúde, para que o seu paciente possa ter em você a melhor referência de saúde. E se isso está muito distante agora, enquanto você cuida dos outros, você também cuida de você. A partir do momento que eu comecei a cuidar muito bem de mim, eu comecei a ter resultados muito melhores com os meus pacientes. E comecei a ter muito mais autoridade, porque eles veem em mim a vitalidade. Porque isso é fruto de uma construção diária. Leve isso muito a sério. Principalmente se você decidiu trabalhar com saúde. E por fim, o último princípio é a compaixão, humildade e moderação. Virtudes essenciais para viver equilibrado, para viver de forma ética dentro da sociedade, para que a gente possa pisar nesse mundo deixando algo de bom, que a gente possa se manter eternos estudantes, humildes aprendizes, que a gente possa viver, falar, sentir com moderação, que a gente possa estar sempre avaliando as nossas próprias atitudes, para ver se a gente está agindo com compaixão, inclusive com a gente mesmo, porque nós somos carrascos com nós mesmos, não agimos com compaixão perante as nossas próprias falhas. Às vezes nos identificamos que a gente ainda está falhando muito, e isso sempre vai acontecer, por isso que a gente está encarnado aqui na Terra, mas ter compaixão e aceitar os processos e trabalhar para melhorar dia após dia. E para isso você precisa cultivar as práticas espirituais, cultivar o autoconhecimento, cultivar a introspecção, a autoanálise, as ferramentas variadas de autoconhecimento que a gente tem para que a gente possa evoluir dia após dia. Quem não se autoanalisa não consegue evoluir. Eu espero que com esses princípios nós possamos alcançar um estado de harmonia interior e exterior. Que a gente possa melhorar como seres humanos para que, consequentemente, possamos melhorar como profissionais, para que possamos deixar um legado nesse mundo, seja de uma vida em busca do equilíbrio, que é uma eterna busca, e da plenitude em tudo que a gente faz, mesmo que a gente vai ter muitos e muitos erros pelo caminho. Estamos na posição de eternos aprendizes. E eu quero, para finalizar, deixar a referência do livro, tá todo velhinho já, de tanto, todos os dias eu leio esse livro. O Tao Te Ching tem várias edições dele, você pode achar de diferentes formas aí na internet, escrito por Lao Tse, 600 anos antes de Cristo. Essa obra tem mais de 2.600 anos. Então ela é muito antiga, de uma extrema sabedoria, e eu quero terminar esse nosso momento aqui lendo um poema do Tao Te Ching, um poema profundo e muito belo. É o poema 2, Síntese das Antíteses. Só temos consciência do belo porque conhecemos o feio. Só temos consciência do bom porque conhecemos o mal. Se o ser e o existir se engendram mutuamente,
O fácil e o difícil se complementam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam o todo. O som e o silêncio formam a harmonia. O passado e o futuro geram o tempo. Por isso, o sábio age pelo não agir e ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece. Produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio. E por isso a sua obra prospera. Profundo, profundo, profundo. Espero que esses princípios possam te ajudar a guiar a sua vida em direção a uma vida com mais harmonia, mais serenidade, mais leveza e com mais fluidez. E que você resgate todos os dias a tua própria essência para viver com mais naturalidade. Eu quero, se você quiser compartilhar comigo, ler o que esse vídeo longo, muito filosófico, te trouxe de insights, qual foi algo que você parou para realmente pensar sobre, que estava precisando ouvir, deixa aqui nos insights, porque eu vou gostar muito de saber se esse vídeo fez diferença para você. Se ele fez diferença para você, ele pode fazer diferença para outras pessoas, então não deixe esse conhecimento somente com você, compartilhe com outros que estão precisando ouvir e parar na distração do dia a dia para ouvir um vídeo filosófico como esse. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer muito e te parabenizar pela tua profundidade. Poucas pessoas têm interesse em um assunto como esse, e se você é uma delas, te parabenizo muito. Você é uma pessoa diferenciada. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e eu te vejo em um próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.